Salmo 75, verso 1 nos diz assim: Damos-te graça, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. E é com essa palavra que nós abrimos o nosso terceiro episódio. Queremos primeiro agradecer você que está em casa, que está nos assistindo. Estamos recebendo muitos feedbacks assim positivos, testemunhos que já estão chegando através daquilo que está sendo ministrado nesse jardim. Esse podcast é para você. Vem aí mais 3 episódios, fica com a gente, você ainda vai ser muito edificada. E hoje, meninas, eu quero falar para vocês que a nossa convidada é muito especial. Ela me lembra muito Dorcas, porque ela é uma mulher cheia de boas obras. Vem pra cá, irmã Tânia, nossa amada, querida. Deus abençoe. Amém. É um prazer te receber aqui, é uma honra. O time hoje tá de peso, viu? Pode se assentar. Fique à vontade, a casa é sua. Amém. Deus está nesse ambiente, meninas. Aleluia. Quando a gente chegou aqui, a gente já fez uma oração, né, irmã Tânia? Já fizemos. Tudo aqui é regado em oração, para que você receba aí na sua casa não somente uma mensagem, mas que você sinta essa presença que está aqui nesse ambiente também. Amém? Mas vamos falar dela, irmã Tânia, maravilhosa, mulher de Deus, obrigada. Líder de mulheres aqui no nosso setor, uma referência para a nossa geração. Amém. Irmã Tânia, eu tô assim, ó, nervosa, viu? Porque olha lá, eu quero já fazer uma pergunta assim para você. Eu gostaria que você falasse para mim, para o pessoal que está em casa, como que foi que você conheceu a Cristo? Qual é a tua história com Jesus? Eu não tive o privilégio de conhecer Jesus como hoje, né? Nossa família era muito religiosa, mas eu conhecia Deus. Eu tinha um contato muito bom com Deus, eu conversava muito com Ele. E é porque o Senhor já tinha essa obra na minha vida hoje, mas aquele tempo, muitas coisas que hoje eu vivo, eu já pedia para Ele naquela época, mas para Deus, eu não conhecia Jesus como hoje. Não tinha assim ainda um relacionamento genuíno com Cristo, né? Ainda não. Maravilha. E assim, eu quero já entrar no quesito ministerial. Eu sei que você hoje lidera mais de 500 mulheres. Sim. Né? O Senhor te concedeu aí essa honra, porque não é fácil, não é fácil. E como que foi que você começou? Quando que você se deu conta que o Senhor tinha um projeto com você para falar para mulheres? A capacitação, na realidade, veio antes, né, de tudo isso, né? É algo assim que o Senhor já tinha para a minha vida, mas Ele me ensinou primeiro com o meu trabalho que eu trabalhava. Meu Deus! Eu trabalhava e eu era gerente de vendas. E no meu trabalho hoje, trazendo para a parte espiritual, o Senhor me ensinou lá. Primeiro, a cuidar de pessoas que... eu tinha muitos, né, funcionários e eu trabalhava ali, então o Senhor me fez eu aprender a cuidar ali, para depois vir cuidar daquilo que é dele. E você imaginava assim, porque você estava comentando que você liderava uma equipe, sim, né? Tinha todo um aparato ali, bastante pessoas que estavam debaixo do seu guarda-chuva, que a gente fala. Em algum momento você imaginou que era um preparo de Deus para você lá na frente exercer o seu ministério? Não, naquele tempo ainda não, porque eu ainda não tinha conhecido Jesus, né? Então, a partir do momento que Jesus entrou na minha vida, a minha vida começou a mudar. Meu Deus. Aí ela começou a mudar de uma forma que o Senhor começou a me mostrar que ali já não era mais o meu tempo. E eu estava ali há 15 anos. Nossa, é bastante tempo. E como que foi assim para você entender isso e abrir mão de um trabalho de 15 anos de carreira? Então, nossa família... Eu tenho 2 filhos, né, e o meu esposo, e eles oravam para que eu ficasse em casa e cuidasse dele. Esse era o desejo do coração do meu esposo, principalmente. Mas eles não falavam, mas eu sabia que eles oravam nesse sentido, porque às vezes eles comentavam, ai, como é bom ter a mãe em casa, como é bom, né? Mas o meu trabalho era muito específico, era muito especial para mim, e eu me dedicava demais.
tinha minha família, amo minha família, queria minha família, sim, mas eu também gostava do meu trabalho. E isso fazia com que eu continuasse todos os dias. E como lá a gente sempre fazia as orações, quando eu comecei a orar e falar com Deus antes de abrir o comércio, antes de abrir a loja, a gente orava. E numa dessas orações, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, que era para mim mudar a minha oração, que não era mais para mim orar, ai Senhor, muito obrigada de eu trabalhar aqui, eu amo trabalhar aqui me faz muito bem. Não era mais para mim orar assim, era para mim orar falando para o Senhor, Senhor, eu estou aqui segundo a tua vontade, o dia que o Senhor não me quiser, o Senhor me tire. E eu achei aquilo assim muito forte, eu falei, meu Deus, mas eu vou sair daqui. E o Senhor começou a me impulsionar a orar assim. Então todos os dias eu já mudei minha oração. Eu já comecei a orar, Senhor, estou aqui segundo a tua vontade. O dia que o Senhor não quiser mais, eu não estarei mais aqui. Mas aí eu falei assim, Senhor, mas o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu me dedico muito aqui. Você gostava, né? Eu gostava muito. Então, Senhor, eu vou te pedir 3 coisas. Sem mágoa, sem ressentimento e sem saudades. Meu Amém? Deus. Amém. E aí eu fui orando assim e o Senhor fez. Glória a Deus. Quando Ele me tirou, porque foi Ele que me tirou dali. Em 15 anos que eu estava ali, fiz um trabalho muito bom, gostava muito de trabalhar ali, mas chegou o tempo. E quando chegou esse tempo, Ele fechou mesmo as portas, porque Ele me queria na obra. Meu Deus, irmã Tânia, e você falando assim, eu lembro que a gente estava conversando e foi um choque de realidade para você, não foi? Porque assim, você tinha 15 anos de carreira, de repente você está dentro da sua casa, e casa para cuidar, filho, como que e foi aí isso você pesa tudo, né? Família, salário, você tem você está acostumado, né? Você tem uma segurança a gente todos os dias você levanta e vai trabalhar. Mas quando é o Senhor que faz, quando Ele fala que Ele vai fazer, Ele faz. E você acha paz no seu coração. Né? Então o dia que isso aconteceu, foi assim, algo assim surpreendente. Eu já sentia que isso ia acontecer, não sabia quando, mas eu nunca pegava férias muito tempo, eu sempre pegava férias pouquinha. E naquele mês eu peguei um pouco mais, estava assim com uma vontade muito grande de ficar mais em casa, era já o Senhor trabalhando na minha vida. E quando eu retornei, que eu voltei a trabalhar, eu sentia que logo ia acontecer. E o dia que aconteceu, que foram me chamar, me ligaram para mim até o escritório, eu já sabia que o Senhor estava fechando aquela porta. Deus te avisou antes, Ele me avisou, né? Ele me preparou. O teu coração. Sim. E aí, quando você chegou lá... Foi surpresa? Foi. A gente sente, 15 anos, né? Mas quando é o Senhor que faz, Ele é perfeito. Porque no outro dia que isso tudo aconteceu, que eu me levantei, eu me senti como se fosse um passarinho fora da gaiola. Meu Deus. Eu estava livre daquilo tudo, né? E o Senhor já tinha me capacitado, já tinha me ensinado, já tinha falado o que Ele queria comigo, né? E Ele queria na obra mesmo. E o Senhor falava, quando eu ia para a igreja, eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa. E mulheres, assim, estar com as mulheres, para mim, era uma coisa, assim, muito... Já queimava no teu coração, queimava. assim? Já tinha chamado, né? Já tinha chamado. Mas o Senhor me ensinou muito. Eu cuidei de pessoas, mas para cuidar de pessoas que é dele, é muito mais responsabilidade. Mas o Senhor tem me capacitado, que é Ele. Meu Deus, a gente estava falando assim, quando você fez essa virada de sair do mundo natural, digamos assim, você entrar para o mundo espiritual, você falou que você sentiu aquele peso mesmo de falar, meu Deus, da seriedade. Falou, Senhor, agora eu vou cuidar das coisas do teu reino. E como que foi quando você teve esse entendimento assim? Foi muito lindo. O chamado eu sabia que tinha. Não sabia se eu ia ser o que hoje o Senhor proporcionou. Porque na realidade é Ele, né, que proporciona, é Ele que chama, Ele que capacita. E foi assim, foi chamando natural.
fui ajudando, daqui a pouco eu fui para o Circo de Oração, né? Eu me dediquei, eu fui para casa, mas aí eu não fiquei parada, eu fui para a casa do Senhor, eu ia para o Circo de Oração, ia para as orações, ia para as visitas, eu não fiquei parada. Você vê, né, como o Espírito Santo de Deus, ele transforma mesmo, porque foi uma transformação de Deus na sua vida, né? Um dia você estava vivendo uma realidade, no outro dia você estava vivendo outra e você se entregou de todo o coração. Todo o coração, e nunca, de maneira nenhuma, ninguém me chamou para trabalhar. Quando o Senhor fecha as portas, Ele fecha. Quando Ele quer você na obra, Ele cuida. E nunca, as minhas amigas voltavam a trabalhar, outras pessoas eram chamadas, eu nunca fui chamada. Às vezes eu até indagava, nossa, né? Mas era o propósito do Senhor. Era esse, né? E aí, Tânia, a gente estava falando nos bastidores sobre a provisão, sobre foi o cuidado de Deus na sua vida. Assim que você saiu, o Senhor fez um milagre na vida do seu esposo, né? Como que foi? Então, meu esposo, eu sempre falava brincando, mas eu falava, né? Como eu parei de trabalhar, a profissão dele dava direito dele trabalhar em 2 empregos. Então, ele tinha 2 empregos. Glória a Deus. Ele foi para 2 empregos. Então, eu ficava na retaguarda orando, buscando a Deus pela vida dele, saúde, né? Prosperidade. E o Senhor prosperando ele prosperava a minha vida. Glória ele cuidava de mim através dele. Glória a Deus. Né? Então, a provisão vinha, porque ele foi trabalhar. Então, ele entrava num trabalho, saía e entrava no outro. Deus sempre cuidou de tudo, sempre né? Cuidou de tudo. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem para quem está em casa nos assistindo, dessa mulher que tem um chamado no coração. O chamado de Deus queima, mas ela tem medo de dar esse passo de fé, né? Porque assim, a gente entende que Deus, como exemplo da sua vida, Ele prepara todas as coisas. Dá uma palavra para essa mulher nessa noite. Eu digo para você, mulher, não tenha medo. Se disponha, porque o Senhor é que abre essa porta para você passar e fazer a obra dele. Isso foi comigo, né? Eu não tive medo. As pessoas até, quando perguntavam, nossa, mas você saiu de lá Não, eu não saí, o Senhor me tirou, porque Ele queria eu na obra. E eu tinha disponibilidade. Sabe quando você fala aquela palavra, eis-me aqui? É essa palavra, eis-me aqui. E eu me propus a fazer a obra dele, e ele acha graça em nós, e nós, se dispondo a ele, é só fazer, que o Senhor está ali. Se você tem essa chama, esse chamado de querer fazer, de estar ajudando na obra do Senhor, não se prenda. Nós precisamos estar ali, com o Senhor, fazendo a obra do Senhor, indo para o Circo de Oração, para as orações, visita, aonde tiver o momento, nós devemos ir. É assim que eu vivo minha vida. Eu me dispus ao Senhor. Cuido da minha família, cuido do meu lar, mas a obra do Senhor, estou sempre ali, pronta para Ele. Pronta para ajudar, pronta para fazer. É assim que o Senhor nos quer. Ele é um chamado. Nós fomos feitas para isso. Nós não fomos feitas para ficar parada em casa. Não, nós fomos feitas para um todo. Né? Nós podemos estar na casa do Senhor, podemos fazer a obra do Senhor enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto a gente pode achá-lo. Glória a Deus. Meu Deus, que lição, hein, gente? Estou aprendendo muito aqui hoje. Tânia, a gente estava falando também de que como que o Senhor, Ele fez uso das suas habilidades naturais para você atuar no reino de Deus. Eu falo isso porque tem mulheres que às vezes ela se diminui, ela fala assim, eu só sei cozinhar, eu só sei costurar. Gente, Dorcas costurava, né? Foi ministrado aqui na igreja essa semana que Dorcas fazia a obra com uma linha e uma agulha. E assim, fala pra gente, para essa mulher que está em casa que às vezes se menospreza, mas o Senhor pode usar as nossas habilidades naturais para o reino de Deus, não é verdade? As habilidades da mulher, ela é ampla, né? Se você tem uma habilidade para cozinhar, a igreja precisa. Se você tem uma habilidade para dirigir, para levar as irmãs para um congresso, para uma oração, essa habilidade é sua. Deus deu para você, então você tem que agarrá-la e fazer a obra com tudo que nós temos. Se você mexe com a costura, né? Sempre precisa de alguma coisa, né? Tudo que nós fazemos em pró ao reino já veio de nós, mulheres.
Nós, mulheres, já viemos com essas habilidades. Umas mais afloradas, outras menos. Mas todas nós temos habilidades para fazer na obra do Senhor e na casa do Senhor. Né? Nós não temos assim que ter uma especificação daquilo. Cada um tem um chamado. Mas nós todas somos para servir o Senhor. Quem andava mais com Jesus? As mulheres. As mulheres, é verdade. Eram as mulheres. Né? Nós precisamos estar assim, ó. Andando, indo, fazendo. Né? Glória a Deus. E assim, Tânia, no Ministério de Mulheres, eu sei que você já tem aí uma caminhada. Qual que foi a sua maior dificuldade? Assim, você teve algum momento que você já pensou em parar e falar, não, Deus, isso não é para mim, eu acho que é coisa da minha cabeça. Você viveu esse momento? A gente vive porque muitas vezes a gente acha que... Mas não é nós que fazemos, né? A gente acha que nós não conseguimos, mas não é nós. Não é sobre nós. É nós nos dispor e o Senhor é que faz. Glória a Deus. É Ele que nos usa, né? Assim, às vezes a gente se acha mesmo incapaz. Mas eu falo assim, Senhor, a capacidade não vem de mim. A sabedoria, lá em Tiago 1,5 fala, se não tem, você, né? Você tem que buscar. Então, a Bíblia é a nossa bússola, né? É ali onde que a gente busca tudo que a gente precisa. Então, se a gente acha incapaz, a gente vai lá e o Senhor fala, não, eu estou com você, eu te capacito. Então, é assim. Então, mesmo esse momento, sim, nós somos humanos, nós temos essas limitações. Mas a gente respira e fala, não, mas eu estou fazendo, é o Senhor que vai fazer. E Ele nos direciona, Ele nos faz ir. E levanta pessoas também, né? Sim, para ajudar. A gente não faz nada sozinho, Nada né? sozinho. Nada, Glória a Deus. Nada. E assim, qual foi uma experiência que você viveu dentro do Ministério de Mulheres que te marcou? Teve alguma coisa que você fala assim, isso aqui realmente ficou assim, dentro do meu coração, enraizado no meu coração? Olha, muitas coisas. Mas a oração. Glória a Deus. A oração é o que mais me impressiona. Me impressiona assim de uma forma porque é onde eu me lancei. Foi na oração. Nós lá na nossa igreja, a gente sempre teve e sempre tem as nossas orações de manhã. Uhum. Então essa oração é o nosso café com Deus. A gente já vai 8 horas da manhã orar. E muitas guerras minhas foram vencidas nessa oração da manhã. No altar do Senhor. Nesta oração da manhã. Então esse é o maior ministério. É a oração. É a oração. A gente tem um poder, né, digamos assim, uma chave. A gente não chega a lugar nenhum se não tiver orando. Deus. Buscando o Senhor, tendo um particular. Em casa a gente ora, mas na igreja é diferente. O ambiente né? é diferente. O ambiente é diferente. Né? Outra coisa também que me marcou muito foi quando a gente está ali na oração e aí as pessoas começam a pedir oração. Uhum. E nesse dia meu esposo estava. E aí, depois que nós saímos da oração, ele falou assim, você sabia? E a gente às vezes não presta atenção, né? Uhum. Nesses requisitos, nesses né? detalhes. Nesses detalhes. Ele falou, você sabia que muitas dessas mulheres não vão ter depressão? Porque elas expõem o que elas estão sentindo e o que elas estão precisando. Glória a Deus. E aí a gente ora, intercede e vamos para casa. Mas nem por um momento a gente percebe que isso é real. A oração é a chave da vitória. É a chave da vitória. Então, a oração, desde que eu aceitei Jesus, o Senhor já falou comigo no dia que eu aceitei Jesus. Que eu caí de joelhos, Ele falou, é assim, Ele já me deu essa profecia. É assim que eu te quero, chorando e orando. E realmente isso é até hoje. Meu Deus, você vê como que uma coisa está ligada à outra, ligada né? à outra. Quando você recebeu, que você teve aquele encontro genuíno com Jesus, a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus ministrou ao teu coração, te quer assim, orando e chorando. Era como se Deus dissesse, porque lá na frente, exato, teu ministério vai requerer muita oração, muito jejum, muito propósito. Glória a Deus, glória viu? a Deus. A gente estava falando também que a mulher, a gente tem que se dividir, né? Entre casa, trabalho, família, ministério. E você falou, Gi, o Senhor, Ele me deu um segredo para cuidar da minha família. Fala pra gente um pouquinho disso. Quando a gente trabalha, Gi, isso é normal, qualquer mulher, porque
a gente tem aquela preocupação, a casa, os filhos. E quando você trabalha, que você não conhece Jesus da forma que a gente vai conhecendo, e Ele vai te dando estratégias para você cuidar da sua família, como lidar com a sua casa, o que fazer, como agradar, tudo o Senhor nos ensina. E aí, como eu trabalhava, e aí eu tinha aquele costume de limpar a casa no sábado. Só que aí a gente priva as pessoas porque tá limpo. Tá limpando. Aí não pode trazer amiguinhos, que meus filhos eram, né, tinham bastante amiguinho. A gente já pensa, vai sujar no fim de semana. E sujava mesmo. E aí um dia eu fui orar e reclamei com o Senhor. Senhor, o que eu faço? Porque eu limpo e suja do mesmo jeito, então não adianta eu limpar. Aí o Senhor me deu uma estratégia, limpe na segunda. Glória a Deus. E eu, meu Deus, na segunda? Na segunda? Mas aí eu entendi que eu limpava na segunda e ela ficava limpinha a semana inteira. Final de semana, a gente tem que dar liberdade para a nossa família dentro da casa. A gente não pode privar eles de derrubar, de brincar, de trazer amiguinho, ou mesmo a gente receber alguém em casa. A gente não pode. E o Senhor me ensinou, porque a gente vai aprendendo a ser melhor. Cada dia. Tudo na oração, tudo né? Na oração. Tudo na oração. Tudo na oração. Todas as minhas guerras eu venço na oração. Glória a Deus, glória a Deus. Você vê que o Espírito Santo de Deus, ele é também ele é simples, na verdade, né? Porque tem mulheres que eu vejo que falam assim, nossa, Gi, mas eu vou orar para isso. Não, a gente deve orar, né, irmã Tânia? Para tudo. A mulher tem que se lançar mesmo diante do Senhor, abrir o coração, porque tem direção. Tem orientação da parte do Espírito Santo de Deus. Tem, e muita. Coisa linda, viu? Ele fala conosco. A gente está vivendo uma época, você falando de família, de ministério, de filhos, né? De ter tempo para a família e para o ministério. Mas a gente está vivendo uma época que a imagem da mulher, ela está muito deturpada, né? E nós que procuramos viver à luz da palavra, a gente tem um referencial. Mas eu sei que tem muitas mulheres que estão em casa agora nos assistindo e que estão confusas às vezes quanto à sua identidade, em Cristo, porque o mundo fala uma coisa, mas o reino de Deus fala outra. Dá um conselho para essa mulher, assim, de como ela pode enfrentar essas questões da atualidade e não perder a essência de Cristo. Para você, mulher, que está aí achando dessa forma que a Gi falou, o segredo é você abrir seu coração para o Senhor, falando com Ele quais são aquilo que está impedindo você de ouvir a voz dEle, como Ele é, como Ele quer que você seja. Porque Ele é manso, Ele é suave, né? E Ele nos leva a fazer as coisas de uma maneira tão tranquila. Então você pode fazer a obra do Senhor tranquilamente. O Senhor, Ele quer nós alegres, felizes na casa dEle. Quer que nós vá para fazer a obra, para estar onde a gente estiver, mas alegre, contente. Então, não tem nada que nos oprima, que nos, que nos faça assim, dizer assim, não vou fazer porque tem que ser desse jeito. Não, o Senhor nos dá liberdade, Ele fala conosco como nós devemos agir. Nós temos liberdade de ir, de vir, de estar na casa do Senhor, alegres, alegres. Nós precisamos estar alegres. Glória a Deus. Irmã Tânia, o nosso ministério, nós temos as terças-feiras, as orações, né, tem os propósitos voltados especificamente para mulheres. Mas tem muitas mulheres que estão em casa, que não trabalham fora, mas tem tanta dificuldade de chegar no círculo de oração às terças-feiras. E assim, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque a gente fica embaraçada. Qual que é o segredo para a gente se desenrolar e conseguir chegar na casa do Senhor? Olha, a gente ouve muitas coisas, né? Muitos embaraços que há. Sim. Os impedimentos para a gente ir, porque da maneira que nós precisamos estar na casa do Senhor, há isso. Mas aí é que tá. Aí você pensa assim, se fosse para ir trabalhar, você tenha disponibilidade.
Então, aí você começa a pensar, poxa, se eu tinha disponibilidade para ir trabalhar e agora eu não tenho para ir para a casa do Senhor, peraí, tem alguma coisa errada. Eu preciso reaver os meus conceitos e ver o que é que está impedindo eu de ir para a oração, para ir para o círculo de oração. Porque é necessário, porque enquanto a sua família está na escola, o seu esposo está trabalhando, você precisa estar alicerçada ali orando por eles. Glória a Deus. Então, precisa ver qual é o embaraço que está na sua vida para você não ir. Porque se a gente tem que ir no médico, quantas horas você perde ali num hospital? Numa consulta, é verdade. Numa consulta. Quanto tempo você perde ali? Não era melhor você gastar esse tempo lá na casa do Senhor? Glória a Deus. É um tempo gasto e ganho. Não é nada desperdiçado. Você não vê agora, mas ele está lá no céu, lá guardadinho as suas orações. Glória a Deus. Né? Então é necessário a gente rever esses conceitos, rever esses momentos, né? Porque tudo faz. Às vezes chega... Olha, tem uma oração que uma vez eu falava assim para o Senhor. Hoje não, porque graças a Deus esses embaraços caíram por terra, mas assim, havia uns impedimentos. Bem na hora que eu ia para fazer alguma coisa, ou ia para que já chegava alguém. Aí eu fiz uma oração. Senhor, tira todo o impedimento, porque eu estou indo para a tua casa. Esse é o meu momento, 2 horas da tarde, para a tua casa. Eu não quero impedimento nenhum. Tira todo embaraço, todo impedimento. Mas aí que tá. O Senhor, ele faz, mas você tem que ter a oração certa. Ele não vai fazer se ele vê que você não está se importando. Se chegar, chegou. Se for, for. Não é assim. Nós temos que ter essa direção. Eu quero ir para a casa do Senhor, porque a melhor coisa é estar ali no círculo de oração, irmãs. Quem não está indo, eu não vou falar para você que você perdeu tempo, não. Você pode voltar esse tempo. É necessário que você volte esse tempo, porque você já foi ali, ou se você não foi, vá. Coisa mais linda e melhor você chegar num ambiente onde estão todas de joelho orando, aí você ouve uma oração, ouve outra, e o Senhor visita, e o Senhor faz, e o Senhor renova, milagre. O Senhor cura, o Senhor faz milagre, né? Nós não vamos parar por nada, por causa de uma coisinha. Não, nós temos que ir em frente. E nem olha, se chegar algum embaraço, eu sempre penso assim, o importante é você ir, nem que você chegue atrasado, mas vá. Porque esse atraso hoje e amanhã vai ser um ganho naquele momento que você atrasou, e na outra semana você vai, quando você vê, você chega primeiro lá. É isso que você tem que fazer. Para tirar os embaraços tem que ser assim. Tem que ser assim. Tem hora que você tem que deixar mesmo, deixar. Né? Esse deixar, hoje mesmo nós estávamos conversando. Esse deixar, a gente tem que também ser sábio. A gente não pode também largar tudo. Não. A revelia, não, né? A gente levanta mais cedo, a gente faz tudo que tem que fazer, deixa tudo em ordem. Porque eu sempre falo, se eu voltar com alguém comigo para minha casa, eu não vou ter vergonha de abrir minha casa e receber, porque está em ordem. É assim que o Senhor nos faz. Tudo em ordem, né? Então a gente faz as coisas do Senhor, mas também as coisas nossa, humana e familiar, tá tudo em ordem. Tem que andar tudo junto. Tem que andar tudo junto. Tudo né? junto. A gente vê muitos casos assim, que às vezes a esposa, o marido não é convertido ainda, e ela sai, larga tudo. Não, tô indo pra igreja. Não pode. Como que é isso? Porque na realidade não podemos agir dessa forma, Não podemos, né? O Senhor, ele nos ensina, né? Nos ensina o tempo todo. Todo lugar que ele passava, nunca tinha nada em desordem. Né? Tudo era, né? Eu sempre falo que uma coisa assim que ele ia visitar, né? Onde ele passava, ou quando ele estava com a multidão, quando tudo era ordeiro, tudo era no lugar, tudo era certinho, né? Então por que nós não podemos seguir os passos dele certinho também aqui na Terra? E engraçado que é assim, né? Ainda mais para vocês que já têm uma caminhada no ministério infantil, às vezes essa esposa tá em casa ali orando, clamando para o Senhor salvar o marido, mas ela ora, mas não vigia. Não é verdade? E às vezes não entende, né, irmã Tânia? Fala um pouco sobre isso, não entende porque o milagre não está chegando na vida dela.
Uma coisa que nós temos que aprender muito é, quando a gente lê a Bíblia, que a gente vê que tem a passagem da mulher rixosa. É uma passagem assim que se você aprofundar sobre ela, você vê que você não pode ser assim. Né? Que reclama de tudo, o marido... Não podemos. Né? O esposo, quando ele chega em casa, ele tem que chegar e ter um ambiente agradável, confortável. Tem uma reclamação, tem um problema, tem uma situação, mas depois que janta, depois que ele relaxa, depois que ele estiver lá sossegadinho, porque a mulher sabe, ela edifica o lar, a tola ela destrói. Então, tudo isso está ali, na Bíblia para nós. É a nossa conduta de vida. Então, a família, na realidade, a igreja começa ali, em casa, né? Verdade. Então, nós temos que ser muito sábias em cuidar do nosso lar, em cuidar do nosso esposo. E ele tem que se sentir acolhido quando ele chega em casa, né? Isso tudo faz parte de um aprendizado quando você começa a orar, quando você começa a ir nas reuniões, quando você começa a buscar o Senhor, né? Então, você vai aprendendo, né? Em tudo. Até hoje nós estávamos conversando sobre os pães e os peixinhos, né? Quando sobejou tudo lá, o Senhor não deixou lá, ou ele falou, recolhe. Glória a Deus. E depois distribuiu. Mas assim, recolhe. Então, quer dizer, não é para nós jogar fora as bênçãos do Senhor. Eu sempre falo isso. Somente alimento, né? A gente tem que fazer tudo assim, certinho. Tudo isso a gente vai aprendendo no dia a dia, a gente vai aprendendo, né? Com a oração. E tudo isso que eu vejo assim na parte da mulher, na parte da gente ter sabedoria, tudo isso é uma pregação silenciosa na vida desse esposo que ainda não teve o encontro com o Senhor, né? Não é só, pelo que eu estou entendendo do que você está nos ensinando no dia de hoje, não é só a oração, não é só ir no círculo de oração. Não é um todo. Dentro do teu lar, precisa ter esse discernimento do Espírito Santo de Deus, né? Precisa. Glória a Deus. E assim, tem muitas mulheres que estão começando no Ministério Feminino hoje. E eu gostaria muito que você direcionasse uma palavra para essa mulher que está em casa, para essa mulher que está com medo, para essa mulher que está embaraçada, não sabe como que vai fazer, né? De repente, você recebeu um convite para ingressar no ministério, tem o ardor no coração, mas tem aquele medo, não sabe como vai fazer. Deixa uma palavra assim né, para essa mulher que está em casa. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O Espírito Santo me fez lembrar agora. Eu ia para o Círculo de Oração, eu tenho 2 meninos. Hoje eles são 2 homens muito bem casados, graças a Deus, né? Mas eu levava eles no Círculo de Oração. Aonde eu ia, eles iam comigo. Eles foram crescendo nesse ambiente, que até eles ajudavam no Círculo de Oração, tiravam foto quando era festa, eles estavam sempre ali. Né? Então, se você tem filhos pequenos, levem eles também. É uma coisa que o Espírito Santo agora me trouxe ao meu coração. Eles não são impedimento, eles são bênçãos. Eu não vou porque meus filhos são pequenos. Não. Eles não param. Não, eles não param. Não, leve. Porque você pensa que não, mas eles ouvem. Eles estão ali. Não é por acaso, é seu. O Senhor deu como herança, você tem que carregar eles. Traz para o Círculo de Oração. Chega correndo da escola, troca de roupinha, dá uma comidinha e vai para o Círculo de Oração. É lá que você vai encontrar o que você está precisando. É na oração. Glória a Deus. No Círculo de Oração. E essa mulher que está começando hoje, assim, Tânia, e às vezes pela inexperiência, tá com medo, mas a gente sabe que a experiência não vem tudo de uma vez, é adquirida com o tempo, né? Com o tempo, Mas assim, o chamado do Círculo de Oração não tem idade. Quando eu vejo assim essas meninas vindo, é elas que vão continuar aquilo que nós vamos parar. Então elas precisam estar, né? Então não tem idade, é necessidade. Nós precisamos estar. E você casou, eu sempre falo para as meninas, casou, vocês estão passando da mocidade aqui pro Círculo de Oração, nós já estamos te esperando, né? E quando eu as vejo ali, eu dou glória a Deus porque é necessário, elas já estão constituindo uma família, então elas precisam estar já estabelecendo isso na vida delas em oração, para agradecer, para tantas coisas que elas vão precisar, né? E quando elas não trabalham, que elas pegam férias, elas vão para o Círculo de Oração. Então é isso mesmo, vocês estão certíssimas.
precisam estar mesmo no circo de oração, precisam vir para a casa do Senhor. Para buscar o Senhor enquanto. Matéria para a gente fechar, assim, já estamos caminhando para o final, infelizmente. Gente, é tão gostoso, agora, né? Que nós ficamos melhor. Agora a gente está mais à vontade. Meu Deus, estou aprendendo muito aqui, uma aula. Mas, assim, tem alguma experiência na oração, assim? Alguma coisa que você falou só para o Senhor? Tem. Que você fala assim, porque você falou, né, que muitas lutas suas, muitas vitórias vieram por meio da oração. Conta pra gente, assim, essa experiência pra gente fechar esse podcast. Eu até me emociono, porque você me fez lembrar de algo, assim, muito específico. Glória a Deus. Nessa caminhada, a gente tá... Não vou falar para vocês que a gente não tem altos e baixos. O Senhor falou que nós teríamos aflições, mas que nós teríamos bom ânimo. E é necessário para nós sermos aprovados, sermos provados, né? E aí, nesse tempo de oração, nós estávamos vivendo um tempo que teve uma transição de governo, moeda, e a gente estava numa dificuldade, né, financeira, porque só meu esposo trabalhava. Graças a Deus, Deus dava condições, mas por causa desse momento, houve um momento assim muito apreensivo na nossa vida. Então a gente estava numa época bem insegura, né? Bem assim, muitas coisas restritas, mas fazia parte do nosso crescimento hoje. Mas aí nesse dia eu fui para a oração e aí eu estava retornando e eu vim falando com Deus, Senhor, eu vou chegar na minha casa, eu sei que eu tenho um alimento que o Senhor preparou para mim, mas hoje eu estou com aquela vontade de comer uma carne com batata e cenoura. Eu conto isso com muita exaltidão, porque foi o Senhor que fez. E aí eu cheguei em casa, mas eu falei assim, Senhor, mas não tem problema. O que eu tiver lá em casa, eu vou fazer para meus filhos, que vai chegar da escola, e eu vou comer junto. Não tem problema. Mas eu fiz esse pedido descendo da oração. E vim caminhando e falando com ele. E nesse momento que eu cheguei em casa, estava lá preparando o meu almoço, a minha vizinha apertou a campainha. E aí eu fui atendê-la. E aí ela falou assim, Tânia, tudo bem? Eu, tudo bem. Ela falou assim, olha, eu tô até com vergonha de vir aqui e te falar isso, mas olha, eu fiz tanta carne de panela. Meu Deus, glória a Deus. E eu não consigo usar essa carne de panela numa janta, porque eles não vão comer. Eu vou dar para eles agora no almoço, mas vai sobrar muito. Você quer uma Tupperware? Eu comecei a chorar. Glória a Deus. Eu comecei a chorar, porque foi algo que eu pedi descendo da oração. E o Senhor atendeu. Olha para vocês verem. E aí ela disse assim, mas por que você está chorando? Eu falei assim, olha, você não vai entender, mas eu vou te dizer que eu estava vindo da igreja e eu falei com o Senhor que eu estava com vontade de comer uma carne de panela com batata e cenoura. Ela falou, pois é assim mesmo que eu fiz. Glória a Deus. E eu vou te trazer. E aí ela foi lá e me trouxe. Irmãs, era uma picanha para mim. Meu Deus. Porque eu gosto muito. Mas eu não tinha naquele momento e eu queria. E olha, o Senhor atendeu. Então vale a pena você orar, vale a pena você estar na presença do Senhor, vale a pena. E tantas outras coisas que o Senhor fez e ainda faz e está fazendo. Mas essa foi assim algo que me trouxe à memória agora e que me marcou. Que era algo assim que eu vim sorrindo, falando com o Senhor. Natural, né? Natural. Nem achava que ia foi tão específico. Eu quero a carne com batata. Como nosso Deus, ele é rico em detalhes. E estava uma delícia. Ai, glória a Deus, meu Deus. Tânia, chegamos ao finalzinho. Ai, é uma pena. Meu Deus, gente, tá muito bom o nosso papo. Mas vale a pena orar. Vale a pena orar, vale a pena estar na presença do Senhor. É por isso que eu estou aqui, né? Estou em pé. Meu Deus, é um momento precioso. A gente vai fazer agora o nosso bate-bola, tá bom? Tá. Eu vou falar aqui uma palavra e você fala aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrar ao teu coração. Eu vou começar com ministério. Ministério é uma coisa que o Senhor me deu e às vezes eu fico até impressionada. Glória a Deus. Porque lidar com mulheres, a capacidade vem dele.
De mim mesma eu não tenho nada, mas o Senhor me dá. É o que capacita. Ele me capacita. 500 mulheres e algumas outras, né, que aparecem. São tantas, mas elas fazem parte da minha vida, do meu ministério. Obediência. Obedecer foi o que eu sempre fiz. Não é sacrificar, é obedecer, é estar bem com o Senhor e fazer a vontade dele na sua vida. Renúncia. Você renuncia. Eu renunciei ao trabalho, renunciei estar fora daquilo que o Senhor tinha para mim. Meu Deus, hein? Família. É tudo. Sem ela, o nosso ministério não existe. Oração. É a chave da vitória. Glória a Deus. Oração é o segredo da vida da mulher, né? Aleluia. Ai, glória a Deus. Chegamos ao final de mais um episódio. Gente, eu tô assim, ó, maravilhada. Meu Deus, como é bom sentar com as mulheres do Senhor, viu? Eu quero te agradecer, te dar mais um abraço. Foi muito enriquecedor. Para mim é uma experiência única isso. Foi uma bênção, assim. Vamos, né, dar falar tchau do pra quem tá em Senhor, casa. falar daquilo que Ele tem feito. É maravilhoso. É maravilhoso. Obrigada, ficava a noite inteira aqui. Ficava a noite inteira, gente. Tá muito bom. Gente, até o próximo. Até. Assistam, vocês não vão se arrepender. Tá uma bênção. Fiquem com Deus. Amém.